Boa tarde, amores! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, crianças, ontem eu já até antecipei para vocês, né, que nós não tivemos o nosso momento Meet, que foi intencional, porque eu queria que vocês já começassem a se familiarizar com o jogo do Noas, em que a gente falou sobre fração. Isso mesmo. Nesse trimestre, em matemática, a gente vai estar falando sobre frações, tá? Então, para nossa aula de hoje, a gente vai utilizar essa folhinha aqui, que a gente está falando de frações, tá? Que tia Jerusa deixou em anexo para vocês. Mas antes da gente ver aqui essa atividade que a gente vai utilizar hoje, eu vou tentar demonstrar para vocês o que são essas frações, né? O básico o básico do que é essa fração. Quando a gente fala de fração, simultaneamente nós estamos falando de divisão. Por quê? Porque eu tenho um todo, né, que nós chamamos de inteiro, e eu vou representá-lo, eu vou dividi-lo em partes. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, nós temos aqui, ó, uma folha ofício, que eu vou chamar de todo e de inteiro, né? Ela tá aqui, ó, sem divisão alguma, sem repartição alguma, tá? Aí, vamos supor que eu quero dividir esse meu todo, meu inteiro, em partes iguais. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu peguei esse meu inteiro, ó, e dobrei algumas vezes. Dobrei ao meio e depois dobrei ao meio de novo. Ficou assim, tá? Ficou desse jeito. Então, aqui, em quantas partes eu dividi o meu inteiro? Ó, se vocês perceberem, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes, que é representado pela fração aí abaixo, ó. 1/4, ou seja, eu reparti o meu inteiro em 4 partes. Então, cada parte vai representar 1, certo? Então, eu tenho 1/4. Desse 1/4, eu ainda tenho outras opções. E eu tenho uma segunda aqui para vocês. Então, eu tenho, ó, fiz o mesmo esquema, ó. Peguei o meu inteiro, ó, dobrei ao meio e dobrei ao meio novamente, ó. Tá? Quando eu abro, eu tenho exatamente ele dividido em 4 partes, tá? Como no outro esquema. Mas o que eu fiz aqui, ó? Vamos imaginar que isso aqui é um chocolate, uma barra de chocolate deliciosa. Então, essa minha barra de chocolate tem 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. E dessas 4 partes, eu comi apenas 2, tá? Que é o que tá aqui riscadinho, ó. 1, 2. Recapitulando, em quantas partes estavam divididas a minha barra de chocolate? 4. 4 partes, tá? Quantas eu comi? 2. Então, eu já sei que eu tenho aí uma fração. Eu tenho 4, que é o meu todo, e eu tenho 2 pedaços que eu consumi, que eu comi, tá? Então, como que fica representada essa fração? Ela fica representada desse jeito, ó. 2/4. O número de partes que eu como, que eu pinto, ela é chamada de numerador. E a parte total do meu todo, né? Que é o 4, que é em quantas vezes a minha fração foi dividida, 4, é chamada de denominador. Então, recapitulando aí. Numerador é a parte que eu tomo, que eu como, que eu pinto. E denominador vai ser a parte do meu todo, em quantas vezes esse todo foi dividido. Neste caso aqui, foi dividido em 4 partes e eu comi 2 partes desse chocolate, tá bom?
Vamos aqui a outro exemplo. Recomeçando. Eu tenho o meu inteiro, o meu todo, tá? E eu quero dividir, eu quero fracionar esse todo. Então, eu tenho aqui, ó, dividir ao meio, tá? Então, o meu todo foi dividido em quantas vezes? 2 vezes, ó. 1, 2, ok? Então, cada parte dessa é conhecida como um meio, tá? Um meio. Aí, esse 1 meio, eu dividi aqui, ó, novamente, tá? Ó, 1 meio. Das duas partes que eu tinha, né, que representavam 1 meio, ainda usando o chocolate, que é mais atrativo, é mais atraente, então eu tenho aqui, ó, das duas partes da barra de chocolate, eu comi uma e guardei a outra. Então, eu tenho 1 meio. Aí, eu tenho o mesmo esqueminha, ó. 2 em quantas vezes a barra, quantos pedaços a barra tem ao todo? 1, 2. E numerador, a parte que eu comi, porque eu comi uma parte agora após o almoço e guardei a outra parte para comer após o jantar. Então, eu tenho uma parte que eu comi que está pintada e a outra parte, né, que eu guardei. Então, eu tenho a fração 1 meio, tá? Por que eu falo meio? É porque era 1 inteiro e eu dividi em 2, né, na metade. Então, como que fica essa fração aqui, ó? Numerador, a parte que eu pintei, que eu comi, e denominador, a parte em quantas vezes essa parte foi dividida. Foi dividida em 1, 2, tá bom? Voltamos com as atividades já já.